Olá, amigo. Esse aqui vai ser um vídeo sobre amplificadores valvulados. Faz um bom tempo que eu não falo sobre esse tema. Eu fiz uma playlist enorme sobre o que realmente é a diferença entre o que se diz, né, de um amplificador valvulado e um amplificador transistorizado. Então esses vídeos estão todos nessa playlist que eu vou deixar um card aí indicando. Quando eu fiz aquela playlist, eu, digamos assim, iniciei os estudos sobre o tema e aí foi descobrindo aos poucos qual era a grande diferença entre um amplificador transistorizado e um valvulado, e na verdade a gente nem pode atribuir diretamente à válvula ou ao transistor essas características. Então, a válvula ela tem uma característica de conseguir trabalhar melhor como fonte de corrente constante. E o transistorizado tem no caso o transistor, né, tem uma característica de trabalhar melhor como fonte de corrente constante, sendo usado em amplificadores. Então, como eles têm essas afinidades, essas facilidades, o amplificador valvulado ele tende, né, se a gente não fizer ações para converter isso, ele tende a se transformar em um amplificador fonte de corrente constante. Então a gente vai colocando feedback e muda a configuração das válvulas, por exemplo, para triodo, a gente vai matando essa característica. O amplificador transistorizado também tem uma característica de ser uma fonte de tensão constante, ou seja, a saída dele se comporta como uma fonte de tensão constante. Então ele tenta manter a mesma tensão, enquanto o valvulado tenta manter a mesma corrente. Então são comportamentos inversos um do outro. Então quando a gente coloca uma caixa acústica em um amplificador transistorizado, ele vai fazer de tudo para manter a tensão constante independente da impedância. E o amplificador valvulado vai fazer de tudo para manter a corrente constante independente da impedância da caixa. Como a gente sabe, a caixa acústica varia a impedância e essa variação de impedância interage com o amplificador transistorizado. Então, quando a caixa baixa a impedância, a corrente aumenta, né? E quando a caixa aumenta a impedância, a corrente diminui. Só que aqui no valvulado é diferente. Quando a caixa baixa a impedância, a corrente fica a mesma. E quando ela aumenta a impedância, a corrente também fica a mesma. Então, são comportamentos opostos. Tá? Tem amplificadores que simulam esse comportamento, amplificadores transistorizados que simulam esse comportamento, que é o caso do Technics SE9200, por exemplo. E tem também amplificadores valvulados que estão configurados para trabalharem como se fosse transistorizado, com configuração triodo e com bastante feedback. Ele se transforma praticamente no comportamento de um amplificador transistorizado. Tá? Aqui eu vou demonstrar esse amplificador. Ele está configurado do jeito mais natural do valvulado possível. É um pentodo sem feedback. Então uma configuração com amortecimento extremamente baixo. E é isso que dá a grande diferença entre os tipos de amplificadores, transistorizados e valvulados. Então, antes, quando eu queria mostrar esse som, eu não tinha recurso, eu não tinha microfones adequados. Agora eu tenho um microfone que consegue dar uma noção desse som, então eu vou gravar novos vídeos com essa diferença. Então aqui vai ser um vídeo com uma música com um amortecimento bem baixo, né? O amplificador está com um amortecimento bem baixo, abaixo de 1, então vai ficar bem evidente essa característica do valvulado. Tá? Isso aqui não é alta fidelidade. O amplificador valvulado, quando ele está configurado para se comportar como fonte de corrente constante, ele não é fiel, mas ele deixa o som mais bonito do que o original.
né? É esse o encanto que as pessoas encontram no som do amplificador valvulado, né? O amplificador valvulado consegue fazer ao mesmo tempo uma compressão e uma expansão de frequências, e tudo isso ao mesmo tempo, né? Simultaneamente ele faz compressão e expansão ao mesmo tempo. Então é um fenômeno que a gente não está mais acostumado, e esse fenômeno, essa compressão e expansão, isso chama atenção, deixa o som bem interessante, né? É um mar de distorções que acontecem no amplificador valvulado, que deixa o som mais bonito do que o original até, tá? Então eu vou tocar a música aqui e a gente vai apreciar para ver como é que fica. As caixas acústicas são as BSA, tá? As minhas caixas principais estão atrás de mim nesse momento, elas não vão ser usadas, tá? Eu vou usar esse microfone da Zoom para fazer a captura desse áudio. Então é isso que dá essa tendência, né, de ele descomprime, né, ele expande as frequências do duto e do woofer e comprime frequências onde a caixa tem impedância baixa. Então é uma compressão e expansão simultânea que ele consegue fazer, e ele deixa o som diferente, né? Não é alta fidelidade, porque a gente não pode dizer que é alta fidelidade quando um sinal entra no amplificador e ele sai diferente na saída. Então isso não é alta fidelidade, mas o som fica muito mais bonito, muitas vezes, dependendo da música, né, e das caixas. Então eu vou fazer mais apresentações em seguida. Um abraço.